Olá, você é a fortaleza na sua casa? Quando as coisas acontecem, quando os problemas surgem, é você que segura as pontas ou não? Hoje, aqui no Forjando um Legado, vamos falar sobre a fortaleza, o homem como fortaleza na sua casa. Então, me acompanhe aqui para a gente tratar desse assunto. Vamos primeiro fazer uma oração para que o Pai nos abençoe no dia de hoje. Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado por esse encontro, obrigado por essa oportunidade que temos de aqui, entre irmãos, falar sobre a Tua Palavra, trazer a realidade da Tua Palavra para a nossa vida e podermos adequar os nossos conceitos àquilo que o Senhor determina. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado pela Sua presença, obrigado pela Sua condução, obrigado pelas possibilidades que andar com o Senhor abre em nossas vidas. Obrigado, Pai. Abençoe o encontro de hoje, que o Teu Espírito Santo possa conduzir essas reflexões que faremos aqui a respeito daquilo que o Senhor já nos entregou na Tua Palavra. Amém. Então, irmãos, vamos falar hoje sobre a fortaleza, sobre o homem como fortaleza na sua casa. Hoje eu estou tá um pouco diferente aqui o nosso cenário. Eu não estou na minha casa, a gente está viajando e essa estrutura está um pouco diferente aqui. No YouTube vai ficar mais complicado, mas enfim, aqui no Instagram tá bem parecido. Bom, aqui no dia de hoje então, vamos falar sobre fortaleza. Como é que o homem pode ser uma fortaleza na sua casa? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Isso é Salmo 46, 1 a 2. Aqui tem um rapaz pedindo para entrar. Vamos ver quem é esse aqui. Olá. Bom, aqui não deu certo, eu acho. Desenvolvimento. Ser fortaleza não é ser impenetrável. Veja, o homem não tem que ser aquela rocha, aquela pessoa que não consegue demonstrar os seus sentimentos. O homem pode ser deve, eventualmente, sentir a sua fragilidade. Mas muitas vezes na família da gente, no trabalho da gente, nos locais em que a gente atua, a nossa fortaleza é sermos a referência para aqueles que nos têm como exemplo. Então, o que o Salmo fala? Independente do que aconteça no mundo, Deus tem o controle de tudo. Então, as tribulações, as situações que acontecem na vida da gente, elas muitas vezes assustam quando a gente tem a impressão de que algo muito diferente está acontecendo. Há uma situação no trabalho que houve um cancelamento de um pedido muito importante, uma situação em casa em que uma pessoa está doente, uma situação num grupo de amigos em que alguém se machucou, alguém teve um acidente, enfim. A gente tem situações na vida da gente que parecem muito difíceis e às vezes são de verdade difíceis, mas é nesses momentos que a gente tem que entender que Deus nunca perde o controle de tudo e que as nossas atitudes têm que ser baseadas naquilo que Ele tem para nós. Então, quando a gente tem uma situação difícil, em que nós somos, como homens, a referência para aquela família, para aquele trabalho, para aquela empresa, para aquele local em que nós estamos inseridos, é nesse momento que a nossa calma e a fortaleza da calma deve se manifestar. A fortaleza da confiança que temos no nosso Deus deve se manifestar. Porque ali a gente tem a certeza que, independente do que esteja acontecendo, independente da situação que esteja se mostrando para a nossa vida, a gente sabe em quem pode confiar, a gente sabe que nosso Deus está conosco, a gente sabe que tudo está sob o controle dele. Então, é essa certeza que tem que nos trazer a calma necessária para conduzir aquela situação. Ser fortaleza não é ser impenetrável, é estar firme mesmo com medo, mesmo abalado. A fortaleza protege, sustenta e permanece de pé quando tudo ao seu redor está ruindo. Veja, o medo, muitas vezes, ele existe.
E ser fortaleza na nossa casa, ser fortaleza na nossa vida, sermos essa fortaleza, requer que a gente haja independente do medo. Medo tem que ser suplantado no momento de dificuldade. O medo vem, mas o medo tem que ser vencido, né? Para que a gente possa ser fortaleza naquele momento difícil. O homem como estrutura emocional da casa. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa ser um pilar para a sua família. Um homem emocionalmente descontrolado espalha insegurança. Um homem que sabe onde está a sua rocha transmite estabilidade. O que é saber onde está a sua rocha? É confiar no Deus que nos conduz. É sabermos que, bom, se algo aconteceu aqui, algo disso aqui Deus vai fazer bom. Algo dessa situação aqui Deus vai transformar em algo que me faça entrar, que me faça crescer. Então, o ser fortaleza é termos a certeza da presença de Deus na nossa vida e, independente do que esteja se apresentando, a gente ser aquela rocha, aquele ponto de apoio para a nossa família, para o nosso negócio, para a nossa empresa, para onde estamos inseridos como líderes, sermos fortaleza. Bom, a situação aconteceu, beleza. O que eu vou fazer com isso? De que maneira eu vou transformar isso em algo bom? De que maneira eu vou aprender algo com isso? E passar esse conhecimento para quem precisa. Então, ser fortaleza é essa condição de transformarmos o que se apresentou na nossa vida como algo difícil em algo positivo, em algo que traga conhecimento. Aquele negócio, tudo que me chega ou me faz crescer ou me ensina, né? A força vem da fonte. A fortaleza não é construída pela força do braço, mas pela dependência diária de Deus. O homem que ora, que escuta, que permanece, se torna abrigo para outros. Porque quando a gente tem uma certeza do Deus que servimos, as coisas são passageiras, todas as dificuldades, tudo que chega é temporário, não vai fazer um estrago na nossa vida. A gente vai poder aproveitar cada situação que se apresenta, que o inimigo nos traz muitas vezes de dificuldade, como uma forma de crescimento, de ensinamento, de transmissão de conhecimento para quem está à nossa volta. Então, a fortaleza do homem é ser a referência na sua família, no seu trabalho, no seu meio, né? Tempestades vão vir. A questão não é se vão vir, mas quando vão vir. Todo o tempo nós seremos testados, todo o tempo nós seremos serão apresentadas situações que nos farão testar a nossa fé, testar a nossa capacidade de reação, testar a nossa calma, a nossa fortaleza, a nossa base, em quem estamos baseados, né? Elas vão acontecer. Então a pergunta não é quando, não é se vão acontecer, mas quando vão acontecer. E quando vierem, onde é que está a sua base? Qual é a tua convicção, tua fé, a tua estrutura? Porque as situações vão vir. Quantas famílias a gente vê, às vezes, despedaçadas? Mas ali acabou porque ele teve um problema com o filho, a saúde perdeu um filho, está no hospital, está com dificuldade, está tendo uma dor muito grande, então ele se prejudicou no trabalho, se prejudicou nas finanças, se prejudicou, toda a família foi desestruturada por uma doença de um filho. A gente tem, muitas vezes, passa muitas vezes por situações que são difíceis, mas é ali que a gente testa a nossa fé, a nossa base, porque a gente não pode deixar uma situação qualquer, por mais difícil que ela seja, desestruturar toda a nossa vida. É aí que entra a nossa fé, a nossa capacidade de entender que Deus está cuidando de tudo o tempo todo. E se a gente tem essa certeza, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, uma demissão, um acidente que destruiu um bem material, uma doença, uma briga na família, não sei. Qualquer coisa que possa acontecer, aquilo pode ser entendido como uma maneira de chamarmos a nosso Deus, chamarmos a quem é a nossa base e entregarmos para Ele muitas vezes aquilo que não temos condição de resolver, mas a nossa calma em sabermos que Ele está conosco
em sabermos que temos a quem recorrer, é o que vai determinar se seremos essa fortaleza para nossos, para quem está em volta da gente ou não. Uma forma de ser essa fortaleza para as pessoas que estão à nossa volta, tá? Tem algumas partes práticas que eu marquei aqui. Tem uma rotina com Deus. Um homem que ouve Deus de manhã sustenta melhor o caos do dia. Esse momento que você está tendo aqui, agora comigo, de refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus, é uma base para passar o dia todo em sintonia com Deus. Ler a palavra de Deus, pegar a Bíblia, ler um trecho, ler um versículo, ler um pedaço qualquer da Bíblia. Isso vai te manter, vai te trazer a presença de Deus, vai te trazer uma certeza de que Ele está contigo. Então, ter o tempo de oração de manhã, entregar, consagrar o teu dia ao Senhor, fazer uma oração que te aproxime dEle, te mantém e pedir aquilo que te falta, pedir a calma, pedir a tranquilidade, pedir a capacidade, pedir a sabedoria para cuidar das situações que vão acontecer ao longo do dia, porque todo dia acontecem coisas que a gente pode achar como um problema ou passar batido, nem da bola. Quantas vezes acontecem situações que poderiam nos tirar a calma, como um pneu furado no carro, estou atrasado para sair, vou pegar o carro e está furado um pneu. Puxa, pode ser um problema de acabar com o dia da pessoa, ou pode ser só um entendimento de que houve um livramento ali, vou atrasar um pouco, vou ter que fazer essa troca de pneu, e assim vai. Tem um monte de situações que no nosso dia vão acontecendo, vão surgindo, que a gente pode tratar como algo banal e seguir adiante, ou a gente pode fazer um drama e perder a linha. Então, essa entrega do nosso dia ao Senhor, essa consagração de manhã, é uma forma da gente se aproximar de Deus, de receber as orientações do Espírito Santo e começar a conduzir o nosso dia de forma diferente. Cuide da sua saúde emocional. Como é que a gente cuida da saúde emocional? Fazendo coisas que nos trazem calma, que nos trazem paz. Buscar ajuda quando for necessário. Conversar com um amigo, com um pastor, com um padre, com alguém que você conhece, que você confia, que tem mais experiência que você. Busque ajuda, conversa. Pede para alguém te ouvir. Olha, eu estou com tal situação aqui, fulano. Eu estou com a dúvida em como agir, mas pede essa ajuda, conversa com a pessoa, tem a quem recorrer, você sempre tem a quem recorrer, e Deus usa essas pessoas para nos abençoar com conhecimento, com capacidade, com entendimento, para conduzir, para dar conselhos na nossa vida. Então, busque ajuda. Fale menos e ouça mais. Quem sabe você passa, em vez de partir para a briga, para a palavra, para a discussão, logo que algo acontece, você não pensa em ouvir um pouquinho mais. Passe a ouvir, conte até 20 segundos. Conte um pouquinho, reflita. Pareça que está pensando, pelo menos, e reduza a sua adrenalina para não ter uma discussão, um posicionamento indevido. Então pense um pouquinho, pense antes de falar. Isso vai te trazer mais calma no teu dia a dia. E pratique o domínio próprio. O que é o domínio próprio, gente? É poder pensar com calma naquilo que a gente quer fazer, é dominar a vontade da carne, é dominar o sono, dominar a fome, dominar as tentações que nos chegam, os pensamentos ruins que nos chegam, é ter domínio sobre aquilo que nos é apresentado e decidir, eu vou por esse caminho ou vou por aquele caminho. É ter a sua capacidade de dominar a si mesmo. Saber que você sabe o que você quer fazer, independente das situações que o mundo te apresenta. É você que determina para onde você vai. Isso é o domínio próprio. É ter a consciência de que você tem capacidade de decisão e de posicionamento o tempo todo. O tempo todo a gente pode decidir agir de um jeito ou de outro. Quantas vezes você já pensou em situações que passaram e que você podia ter agido de forma diferente? Quantas vezes a gente comete erros e passa um tempo e pensa, puxa, aquele erro lá eu não precisava ter cometido, eu podia ter feito diferente. Então, por que a gente não fez diferente? Porque às vezes na hora da situação a gente está muito impulsivo, está pensando em agir na hora, em falar na hora, em se posicionar na hora, e aquilo é muito espontâneo. Mas, se a gente começar a criar o hábito de parar e pensar antes de falar,
de refletir, de criar o domínio próprio, a gente vai sair de situações, muitas vezes, não vai criar situações piores do que são por ter se posicionado de maneira errada. Então, ter esse domínio próprio é uma forma da gente ser fortaleza na vida das pessoas. E inspirar confiança. Seja previsível em suas atitudes. A sua esposa, seus filhos devem saber que podem contar com você. Ou seja, quando alguém te procura com um problema, quando alguém te procura com alguma dificuldade, quando alguém te procura para pedir um conselho, uma palavra, deve saber que você é uma pessoa estável, que sabe conversar, que sabe ouvir primeiro antes de falar. E essa capacidade de ouvir, ela determina muitas vezes a nossa capacidade de refletir e de ajudar pessoas que contam conosco como sendo a fortaleza. Imagina se teu filho, sempre que for falar contigo, souber que vai levar uma chapuletada, uma correção, sabe, tá com problema no colégio, de nota, de dificuldade, que para ele é um enorme problema, para você, mas não é, você sabe como resolver, você sabe que tem formas de resolver. Para aquele jovem, para aquela criança, para o nosso filho, muitas vezes um problema desse tamaninho é um problemão, é o problema da vida dele. E se ele chegar na gente e a gente for sempre ríspido, for duro, quiser corrigir o tempo todo, quiser ensinar o tempo todo, ele vai sempre se retrair, ele não vai ter vontade de nos contar essas dificuldades. Agora, se a gente for calmo, se a gente ouvir, se a gente perguntar, se a gente for uma pessoa maleável, uma pessoa sensível, uma pessoa que receba aquele problema e tenha a capacidade de ouvir, de conversar, ele vai sempre saber que pode contar conosco. Então, seremos fortaleza na vida dos nossos filhos se nós tivermos a capacidade de ouvir, de entender, de acolher aquele problema que a pessoa, que o nosso filho, que a nossa filha tem eventualmente. Então, sermos estáveis, sermos previsíveis, é uma forma de sermos fortaleza. É um assunto que a gente pode desenvolver bem mais do que nesse tempo, né? Mas eu te convido, hoje a gente está aqui no Meet, na sala do Meet, aqui no Instagram. Teve uma pessoa que tentou entrar aqui na live, eu não consegui fazer entrar, mas a sala do Meet está sempre aberta. Você tem o link dessa sala aqui no nossa bio, tá? Então você pode clicar nesse link, acessar a sala do Meet, que está simultaneamente agora está aberto, estou com a tela aberta aqui, e na sala do Meet a gente pode conversar, pode fazer perguntas, pode contribuir com seus testemunhos, pode acrescentar situações que vão esclarecer muitas vezes as dúvidas de outras pessoas que estão assistindo. Então é muito bacana você participar comigo aqui. A gente cresce junto, a gente começa a ter uma interação. A sala funciona em paralelo com a live aqui, tá? Então, e aquilo que você falar na sala vai estar aqui sendo transmitido também. Então, é como se fosse a live aqui do Instagram, porém acontece na sala do Meet, que permite a entrada de muito mais pessoas ao mesmo tempo. A gente consegue controlar o que cada um está falando e dar voz para um ou para outro e fica mais tranquilo, tá? Então, eu te convido, inclusive, a me ajudar numa campanha de duplicar os seguidores desse canal, porque o Instagram agora está limitando as lives, vai limitar, ainda não limitou, a abertura de lives para canais que têm mais de 1.000 seguidores. Nós estamos com quase 500. Então, eu te peço, convide algum amigo, indique alguma pessoa que você queira trazer para seguir esse canal, para ouvir o que a gente está falando, para participar conosco aqui, para que a gente possa ampliar essa audiência e não ter o problema de ter as lives bloqueadas pelo Instagram. Isso deve acontecer, não sei qual é o prazo para que isso aconteça, mas eu espero conseguir ter aqui no canal os 1.000 seguidores o quanto antes, para isso não ser um problema para a gente, tá? A gente tem aqui então a sala do Meet, tem a gravação no YouTube, todos os dias ficam gravadas essas lives, ficam gravadas no YouTube também, e aqui no Instagram também ficam disponíveis. Então você pode indicar o canal para pessoas que tenham interesse em crescer como homens, em se forjar como homens na vida das pessoas, como fortalecer o seu conhecimento, e a gente está aqui disponível para isso, tá? Vamos fazer uma oração para encerrar? Pai amado, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela tua intuição, pela tua capacidade que nos é transmitida através do teu Espírito Santo. Abençoa cada irmão que está aqui, para que possa ser fortaleza na vida da sua família, na vida
em volta do seu negócio, do seu trabalho, das pessoas que o cercam. Pai, que sejamos fortaleza para as pessoas que nos têm como referência. Obrigado, Pai, por esse tempo. Eu abençoo o teu dia, eu declaro um dia próspero, com muita fartura, muita abundância, muitos contratos fechados, muitos negócios acontecendo, muitas respostas às tuas orações, muitas maravilhas, sinais e maravilhas na tua vida. Em nome de Jesus, um dia abençoado. Tchau, tchau.